Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, que está aqui o endereço, se inscrever, curtir os vídeos, porque assim a gente consegue convidar mais pessoas interessantes, como essa que eu convidei hoje, que está aqui do meu ladinho, e vai falar sobre insegurança nos discos rígidos, insegurança nos HDs. O querido especialista de produtos, Oswaldo Júnior, da Seagate. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bom, Jô, e você? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gostou da apresentação? Toda cheia de pompa, hein? Super chique, isso aí. E nós vamos falar sobre discos rígidos, mas ele falou, já falar HD, mas o HD é o disco rígido. Conta pra gente a história, que tipo de produto, porque tem muitos nomes diferentes, né? HD, HDD, SSD. Conta pra gente um pouquinho da história do disco rígido e como isso é importante para todo mundo que usa computador, que eu acho que no mundo todo é quase todos os 9 bilhões, né? Não, todos nós, né? De alguma forma, de uma forma ou de outra, todo mundo tem dados armazenados em discos rígidos, né? Seja no seu notebook, no seu computador, ou, lógico, né? Tem algumas pessoas que vão me ouvir aqui e vão dizer, pô, mas a minha máquina já tem SSD há muito tempo. Então, em algum momento, um pouco mais para trás, você usou equipamentos com discos rígidos e ainda que de repente hoje você trabalhe com máquina com SSD, né, que é maravilhoso, os SSDs são fantásticos, são muito rápidos, são espetaculares, eu também sou apaixonado, também tenho minhas máquinas com SSDs, mas mesmo nesse contexto, todos nós ainda dependemos de muitos serviços e ferramentas de trabalho onde os dados ainda ficam armazenados em hard drives, né, em HDs. E todos nós sabemos que o HD tem muito tempo ainda pela frente, tem uma série de fatores que fazem com que o HD ainda vai estar entre nós por muitos anos, né? O SSD é maravilhoso, mas tem uma série de fatores que fazem com que o HD tenha uma vida longa ainda. Dá para explicar para o pessoal de casa qual a diferença do HD para o SSD? Ok. Vamos lá. Quando nós falamos do HD, o HD é um dispositivo eletromecânico, né? Todo mundo vê aquela caixa metálica do HD, né? Ela pode ser pequenininha se for um HD de notebook, 2,5 polegadas, ou geralmente nas workstations, nos PCs desktop, nos servidores, nos data centers, tudo aquilo que é tão importante para nós, geralmente são discos de 3,5 polegadas, são discos maiores. Então a caixa metálica do HD, eu sempre brinco com isso, tá, Jô? Que a caixa metálica do HD é a coisa mais xoxa do mundo. É uma coisa complicada falar de HD, porque você vê o HD e fala, qualquer HD que você pegar, o de servidor, o de segurança eletrônica, porque existem HDs especializados para diversos tipos de aplicações. Então você pega um HD próprio para servidores, para segurança eletrônica, para equipamentos NAS, para PCs, para workstations, para consumer electronics. Você põe todos eles lado a lado, fala, Oswaldo, é tudo igual isso aqui, muda uma etiqueta. Lá dentro daquela caixa metálica mudam uma série de componentes-chave conforme a aplicação para a qual aquele HD foi desenhado. HDs são bem diferentes uns dos outros, tá bem? Então, HD é dispositivo eletromecânico, ele tem dentro dele um motor, ele tem uns elementos que se chamam atuadores, são aqueles bracinhos, para quem já viu foto, vídeo de HD, como é que é o HD por dentro, aqueles bracinhos que ficam lendo e gravando os dados, que nem loucos. A gente pode passar um videozinho, né? Seria ótimo, com certeza vai entrar o videozinho. Então, motor, atuadores, toda uma série de componentes eletromecânicos, tá bem? Tem muita coisa na literatura que fala de mechanical hard drive, um disco rígido mecânico, ok? Essa tecnologia agora tem mais de 70 anos de idade, né? É uma coisa assustadora, né? Oi, 70 pois é, anos? Né? O primeiro HD foi inventado em 1956 pela IBM, o especialista que me corrija, e tinha 5 megabytes, né? 5 megabytes. Bom, você leu esse material? Eu li, gente, estudei, né, para essa entrevista. Você estudou mais recentemente, eu li esse material faz muito tempo, talvez um detalhe ou outro eu não me lembre, mas me lembro que era um equipamento imenso, né? Ocupava uma boa fração de uma sala, e a capacidade era de 5 megas. Então, assim, hoje qualquer anexo que a gente coloca num e-mail, um PDF em anexo, tem esse tamanho ou mais.
Mas imagina, naquela época, né? Que mudança, né? Cara, é muito impressionante, é muitíssimo impressionante. Tem muita gente, inclusive, perdão, Jô, que acha que o HD é uma coisa assim, inclusive meus amigos na empresa onde eu trabalhei anteriormente, eu trabalhava na ASUS, tá, que é um fabricante mundialmente reconhecido, fantástico, excelentes equipamentos, né? Placa-mãe, placa de vídeo, telefones celulares, notebooks, partes e peças para servidores, é um gigante global. E aí os meus amigos lá, naquele momento que eu ia sair da ASUS para Seagate, isso foi há 7 anos atrás, tá? Os meus brothers lá viraram para mim, Oswaldão, jura que você vai trabalhar com HD, cara? Mas, bicho, isso aí tá morto, cara. Isso vai acabar assim, ó. O SSD já acabou com os HDs, HD não faz o menor sentido. Aí eu cocei a cabeça ali, eu já estava conversando há um tempo com a Seagate, e fui ler, pesquisar muitíssimo, voltei e falei, meus queridos, vocês não podiam estar mais redondamente enganados. Isso são 7 anos e a gente sabe que o HD, na pior das previsões, né, o worst possible cenário, o HD ainda tem uma década pela frente onde ele será muitíssimo relevante. Muitíssimo relevante. Tá bem? Você me perdoa, eu nem lembro por que a gente entrou nesse tópico, era a questão da história do disco. Do HD, mas já que tu tá falando da Seagate, conta um pouquinho da Seagate. Tá. Ela acho que as pessoas conhecem a Seagate pelo HD, que ela produz, né? A Seagate é uma empresa americana, ela tá rolando um videozinho aqui bem interessante. Isso. A Seagate é uma empresa americana, ela tem quase 50 anos agora, tá? Ela é um colosso global, assim, ela entrega exabytes de capacidade de armazenamento a cada trimestre, tá? E aí quando eu falo isso, pessoal, como é, Oswaldo? Entrega o quê? Porque terabyte... Eu já ia fazer essa pergunta, todo mundo conhece terabyte, né? O meu computador tem um HD de 1 terabyte, tem um SSD de 1 terabyte. Quando você tem 1024 terabytes, você tem 1 petabyte, e não é penta, é peta. Petabyte, ok? E aí tem muita gente que cai morto quando eu falo isso, né? Quem não é do nosso meio de projetos, de tecnologia, de projetos grandes e complexos, o pessoal fala, Oswaldo, quem que precisa de 1 petabyte? A NASA... Cara, se você soubesse o que a NASA usa nesse sentido, você caía morto aqui. Então... Peraí, vamos lá. Então começa 1 byte, 1 megabyte... Isso. 1 gigabyte, 1 terabyte e 1 petabyte. Que são 1024 teras. Agora, 1024. Exato. Agora continua porque essa informação é Fica boa. tranquila. Aí vamos lá. Quando você pega, por exemplo, né, o pessoal da Braco, né, seu time, pega lá um projeto muito grande, muito complexo de segurança eletrônica, um projeto portuário, um projeto super complexo de monitoramento de um hospital. Esse hospital tem 5 torres. Algumas dessas torres têm 20 andares ou mais, então você tem num projeto desse, é só Hospital de Clínicas de São Paulo, né? É um hospital grande, esse hospital tem, sei lá, 490 câmeras instaladas, mais todo um aparato. Aí a massa de dados, imagens, né, que todo esse aparato gera, e você tem, muitas vezes, contratualmente, que preservar essas imagens por um tempo longo, como nos projetos portuários. Né? Quando já está pré-definido, isso é contratual. Precisa de 30 dias, 40 dias, 60 dias. Anos, se for um projeto portuário. Hoje em dia, a legislação mudou recentemente. Tá? Legislação, Receita Federal, toda aquela super delicado. Então, anos as imagens têm que ser preservadas. Muitas vezes em projetos desse nível, né, monitoramento de uma rodovia, são muitos exemplos, tá? Você está falando de 1 petabyte de imagens geradas dentro de uns poucos meses, tá bem? 1 peta, 2 petas, 4 petas, 6 petas, não estou brincando, já fomos abordados por clientes nos pedindo soluções de 6 petas, 7 petas, 8 petas. Também, então não é uma coisa de outro mundo mais, né? Ah, é a NASA. Não, não é a NASA, meu querido. Pode ser um grande hospital, pode ser um projeto portuário e por aí vai. E depois do PETA vem o Hexa. 1024 petas, que isso é uma coisa bem distante. Isso é uma coisa já bem distante. Aí eu estou falando de 1 exabyte. Um exabyte, tá bem? A Seagate entrega trimestralmente exabytes de capacidade total de armazenamento. Pelo número de discos que ela entrega, milhões de discos mundialmente, ela entrega exabytes.
E assim, é muito importante entender, a demanda, existe demanda, nunca houve tanta demanda. Muitos dos serviços que nós consumimos, né, pensa, bancos, serviços de streaming, um YouTube e N serviços similares, né, muita coisa, consome capacidade imensa, jogar online, né, e tudo aquilo. Quando você faz um exame, imagens médicas, né? Quando você está num shopping center, todo um aparato de segurança eletrônica, centenas de câmeras, dependendo do tamanho do complexo. E assim vai. Então, nunca houve tanta demanda. Todo mundo não fala de nuvem. Outra coisa que os meus amigos me falaram já algumas vezes, né? Assim, o pessoal que não está fortemente inserido nessa área, tá? Especialistas em outras áreas. Fala, Oswaldo, mas cara, vai acabar o negócio da Seagate. Vai tudo para nuvem. Como que vocês vão vender HD? Aí eu pego lá um HD de 20 terabytes ali da mochila, né? Um Exos, escreve EXOS, Exos, que é o HD mais usado no mundo nos grandes data centers. Tá? A Seagate tem mais de 50% desse espaço e são 4 marcas. Tá? E bobagem não falar isso. Quatro marcas que 4 marcas disputando esse espaço. Só. A Seagate tem mais 3 concorrentes que só são isso. colossos, só esses 4. Não existem. Em hard drive, em disco rígido, 4 grandes marcas. Todas elas têm décadas aí de história. Tá? E o que eu ia dizer é o seguinte, que é uma bobagem não falar. 4 marcas que têm excelentes produtos, tá? Excelentes discos, tecnologia, cara, assim... É um investimento monstruoso para avançar com tudo isso. Então, e mesmo nesse contexto, a Seagate tem mais de 50% de share hoje nesse espaço. Ela é muito forte. Historicamente, foi no contexto dos servidores e dos storages que a Seagate construiu a reputação que ela tem. E depois em consumer, né, os dispositivos que nós usamos em casa. Tá bom? Então, a Seagate tem quase 5 décadas de idade, tem discos específicos para todas as aplicações que você puder imaginar. Ela fornece exabytes de capacidade a cada trimestre, ela investe maciçamente. Tem muita coisa interessante acontecendo no contexto dos HDs, tem gente que nem imagina, tá? O que vem vindo aí. Como eu disse, muita gente acha que os HDs vão acabar. Mas... Eu dizia que o pessoal vira para mim e fala, Oswaldo, a nuvem vai acabar com tudo isso. Eu pego um HD de 20 teras, um Exos, prazer, nuvem, né? Cara, o que é a nuvem, né? Parece tão abstrato, né? A nuvem, explicando num português muitíssimo simples, um monte de servidores e storages e todo um aparato para armazenar dados e sistemas em algum lugar. Dentro de um HD. Não, aquela coleção de racks cheios de storages e servidores, investimento colossal. Dentro de todas essas máquinas tem o que, meu querido? HD. Um montão de HDs, um montão de SSDs e um montão de HDs. Mas muitos, não estou falando de poucos, não, estou falando de milhares, dependendo do data center, dependendo do tamanho da estrutura. Até uma história para o pessoal ficar de queixo no chão. A Seagate tem algum histórico de Amazon, Google, Facebook, esses caras que são colossos globais, chegarem e falarem, Seagate, resumindo muitíssimo a história, Seagate, eu queria botar um pedido aqui, preciso comprar, ok? Quanto que você precisa? Que tipos de HDs? Cara, o pedido que eu tenho é de 1 milhão de HDs. Imagina você fazer uma venda dessa. Sim, porque esse pessoal, ele compra esses HDs, eles fazem todo esse sistema deles e vendem a nuvem, mas a nuvem está dentro do HD que a Seagate vende. A nuvem está dentro das máquinas, né? E o componente-chave é armazenamento, armazenagem. Senão nada disso existe. Senão, todas as nossas fotos, os nossos PPTs e planilhas e PowerPoints e tudo aquilo ali está armazenado. Eu vou colocar no Drive, eu vou colocar no Dropbox ou outros tantos serviços similares. Tudo isso é um gerenciamento de um HD, de uma capacidade de armazenamento massiva em algum data center, em algum canto, para onde os seus dados estão indo. Então, nunca houve tanta demanda. Quer ver uma coisa muito interessante agora? Todo mundo AI. Esse é o hype agora. AI. Inteligência artificial. Cara, umas coisas, sei lá, a iluminação da minha casa vai ser controlada por AI. Essas coisas, né? Coisa mais banal do dia a dia. Agora vai ter AI no meio. É o super hype agora. Não, mas assim, brincadeiras à parte.
muitas ferramentas fantásticas que vão mudar a nossa vida, já estão mudando, baseadas em AI, né? Os caras da Nvidia nunca foram tão felizes, né? Os acionistas da Nvidia nunca tiveram sorrisos tão largos, né? Empresa trilionária agora em função disso aí. Parabéns para eles, né? Trabalho fantástico. AI. Fala-se muito do tal do Generative AI, né? O AI é generativo, né? Generative AI. E aí trabalha-se em cima daquelas bases que treinam as máquinas ganham inteligência. Estou simplificando muitíssimo a coisa, claro. uma linguagem absolutamente para o leigo, claro. Essas bases com esses modelos, massas de dados imensas que você usa para treinar as máquinas para elas serem inteligentes, né? Large Language Models, LLM. Onde que você armazena isso? No HD. Você armazena isso em storages. Storages são máquinas grandes, tá? Que recebem dezenas de HDs dentro de um único chassis. Tá? A palavra bonita é storage. Tá? O HD é lá na linguagem da Seagate, tá? Ele é um device, ele é um dispositivo. A Seagate não faz só HDs, a Seagate tem SSDs, particularmente para colocar dentro de servidores e storages, tá? E ela tem máquinas completas. Essa divisão dentro da Seagate até recentemente nós chamávamos de systems. Então tem os dispositivos e os sistemas, devices e systems, que são máquinas completas, grandes, tá? Hoje eles chamam de EDS, Enterprise Data Systems. Então, sistemas, tá bem? Pensa o seguinte, quanto é que tem o HD que está dentro da workstation do rapaz que vai editar o nosso vídeo aqui? De repente ele tem lá uma workstation que ele usa o Adobe Premiere para editar Nosso o amigo vídeo. Borel. Borel, tu tem uma... Olha lá, o Borel deu confirmou, deu um joinha ali, confirmou. Então, Adobe Premiere. Você pode crer que na workstation dele, ele tem um SSD, isso é padrão hoje em dia, que armazena o sistema operacional e todos os softwares que ele vai usar. Tá? O Adobe Premiere e outras ferramentas. Dentro do computador dele. No computador dele, que é uma torre, não estou falando de um notebook, de repente é uma máquina Apple ou é um notebook que roda Windows, mas muitas vezes é uma ilha de edição, que aí é uma torre grande, é um computador, um PC que custou 60 mil reais para construir. O pessoal, como assim, Oswaldo? Borel é um PC bem grande? Ok, lá na outra estrutura. Ok. Então, ilha de edição. Então, muitas vezes eles têm lá um SSD que armazena todos os softwares, as ferramentas de edição. Quando eu falo ferramentas, software, tá? E aí ele tem também HD, porque o material bruto que ele está filmando, hoje com câmeras 4K, 6K, dependendo do projeto de vídeo que você está fazendo, produção de vídeo, 8K, isso não é mais uma coisa alienígena, tá? Existem muitas produtoras de médio porte usando câmeras que filmam em 8K, as câmeras custam uma fortuna, obviamente, o resultado é maravilhoso, né? Depois você faz o descaling disso para resoluções menores, conforme o que você precisa. Mas você captura o material bruto em 6K, 8K, 4K já é carne de vaca, como dizem, já é uma coisa muitíssimo comum, já está banalizado, né? Então, ele precisa também de um HD para armazenar essa massa de dados enorme que é material bruto. E quando ele for trabalhar nisso, ele até pode mover uma fração disso para o SSD, mas para armazenamento massivo, usa-se muito ainda HD. A gente pode explicar a diferença de HD para SSD? Bem simples. Claro, perdão, vamos lá. Ainda estou nessa ainda, né? Então, HD é dispositivo eletromecânico. O SSD, ele não tem nenhum componente eletromecânico. Quando você abre o SSD, ele é uma placa eletrônica com um monte de chips. Só chips eletrônicos. Qual que é o resultado disso? É muito mais rápido do que um HD. O processamento. A resposta. Porque a palavra que a gente tem que usar, não me entenda mal, não é processamento. É você... Não, a gente está aqui para aprender. Claro, esse é o nosso especialista de HD. Eu estou tendo uma aula aqui. Vamos lá. Legal. Então, ó, você grava os dados ali e depois você lê os dados. Você pode fazer isso muitas e muitas vezes ao longo do tempo. No dispositivo onde você está armazenando os dados, você não
processa, você não processa. Você só grava os dados e lê os dados. Grava, lê, apaga, não é isso? Apaga um documento, desinstala um programa que você instalou, formata o seu computador, porque ele apresentou algum problema de repente, instala tudo de novo, baixa documentos da internet. Então você lê e grava, basicamente é isso, lê dados e grava dados, certo? Quando você faz isso no SSD, esse processo é muito mais rápido, muito mais rápido. Por isso que para todo mundo, boa parte do pessoal que vai nos assistir aqui já passou por essa experiência, assim como nós. Você tinha um pouco mais atrás um computador que tinha HD. De repente você substituiu isso por um SSD. Falou, eu quero que minha máquina seja mais rápida. Ouvi falar que vai ficar bem melhor se eu colocar um SSD. Tudo vai responder assim. Primeira vez que você ligou a sua máquina com SSD, você... Minha nossa... Assim, cara, uns poucos segundos para carregar o sistema operacional. Tudo muito mais rápido do que antes. Abrir um documento grande, abrir o vídeo que você vai editar no SSD. É muito rápido. É isso. É a grande vantagem. Tá? Então, e o SSD tem outras vantagens em relação ao HD. O HD, como é um dispositivo eletromecânico, ele é frágil com relação a uma queda, vibração. Tá? Alguma coisa, ele é frágil, você pode destruí-lo, tá? Se você submetê-lo, se cair, né? Se ele cai num carpete, talvez ele sobreviva, mas né, piso frio, ele morre. Assim, o HD evoluiu muito nesse sentido ao longo da última década, mas ele ainda é um dispositivo frágil, percebe? Porque ele é eletromecânico, você tem componentes muito pequenos e as distâncias são de fração centesimal de milímetro entre muitos. Nossa, você danifica ele, você destrói ele. Dentro do HD você tem discos, pratos, parece um CD, o Laserdisc que nós usávamos até uns anos atrás. Minha nossa, só coisa velha, estou muito velho. Mas mídias, ok? E você tem aqueles bracinhos que leem e gravam os dados nessas mídias, que nem uns loucos, eles ficam trabalhando ali. A gente consegue, desculpa interromper, um vídeo sobre o HD aqui, Borel? Que mostre isso, né? Será que a gente consegue um vídeo? Tem um material que eu deixei com o Borel que é chamado It's Just a Hard Drive, que lá tem tudo isso daí. Tá, vamos tentar então colocar uma imagem aqui para o pessoal entender, porque é importante, fantástico, né? A gente saber como funciona. Então, a mídia e esses bracinhos que ficam ali lendo e gravando, eles ficam a uma distância do disco que você não acreditaria. Eu li certa vez que é mais ou menos, a complexidade desse conjunto, tá lá, ó, é mais ou menos como você colocar um Boeing, tipo um 787... Isso é um HD? Um 737-800. Isso, olha o bracinho que eu falei. Nossa, Borel, obrigada, que legal. Ele não encosta nessa mídia. Ele não encosta, só que a distância que ele trabalha dela é de fração milesimal de segundo, perdão, de milímetro de segundo, foi ótimo, de milímetro. Então é uma distância muito pequenininha. Quando você submete o HD a uma pancada, ele desestrutura. Pode encostar de repente, se for um choque muito violento, e aí você danifica... E aí tá gravando. Tá gravando. E aí você danifica os campos magnéticos na mídia onde os dados estavam gravados. Pode haver perda de dados. Isso é mais ou menos como é o HD. Só que é numa escala que é absurdamente microscópica, né? O que está sendo mostrado aqui. Tá bem? A informação chegando, formando... os zeros e uns, né? Campos magnéticos. A mídia, ela é de liga de alumínio, tá? Alumínio combinado com outros metais, e em cima dela tem uma série de compostos químicos, tá? Ferro, platina, uma série de metais que têm propriedades magnéticas muito específicas. Tá? Então, mídia magnética. E aí você tem um equipamento que lê esses campos magnéticos. Né? É fantástico. Não, como é que a gente pode tirar tantas informações de uma pessoa para falar de um pequeno device? Não, Jô, o pessoal, cara, Oswaldo, jura que você vai vir aqui fazer um treinamento sobre HD? O que tem para falar de HD? Troço xoxo. E aí eu vou lá e a conversa é um pouco diferente da que estamos tendo aqui. Aqui é uma conversa informal. Lá nos integradores, pessoal de projetos, eu vou falar sobre especificações. Qual HD que melhor se adequa para os projetos deles. Se for segurança eletrônica, se forem servidores, se for computação científica, se forem imagens médicas e assim vai. O pessoal fica de queixo caído. Fala, cara, jamais imaginava. Foi 1h30 de conversa e
deu para entender que poderia ser mais 1 hora e tem muita coisa interessante. Agora eu entendi quais os produtos que eu tenho que olhar e o porquê. Né? Onde que eu vou ter melhor performance, onde que os meus equipamentos vão durar mais tempo, vão me entregar a experiência de uso que eu preciso. Né? Então é muito fantástico, é riquíssimo esse universo. Deixa eu fazer o super momento nerd, assim, vamos né? lá, Mas vamos a lá. 8ª potência. Tá? A gente está falando que mídias dentro do HD, pratos, os bracinhos, né? Leem e gravam, todas as distâncias, todos os processos, tudo é milésimo de milímetro, milésimo de segundo, é tudo muito numa escala muito pequena, assim, é insano, tudo muito pequeno ali. Repara, quando eu cheguei para trabalhar com a Seagate há 7 anos atrás, as mídias que a Seagate usava, os pratos dentro do HD, como esses que apareceram no videozinho, tá? Cada prato desse, ele armazenava por polegada quadrada de área na mídia, né, o disco. Tá? Polegada é 2,54 centímetros, então 2,54 por 2,54 é uma polegada quadrada. Cara, é muito pequenininho isso, ridiculamente pequenininho, pouca coisa mais que a unha do dedão, vamos colocar assim, né? Bem pequenininho. Quanto que se gravava de dados ali? Eram 752 gigabits por polegada quadrada. Então, Oswaldo, pelo amor de Deus, traduz isso aí. Eram 752 bilhões de zeros e uns. Os dados não são sempre zeros e uns. 752 bilhões de zeros e uns em uma polegada quadrada. Hoje a Seagate tem mídias, 7 anos depois, que armazenam algo muito próximo de 1,3 terabit por polegada quadrada. 1,3 trilhão de bits em uma polegada quadrada. Quase dobrou essa densidade. A palavra mágica é densidade. Para o HD continuar evoluindo, tem que aumentar o quê? A densidade da mídia. Mais dados gravados no mesmo espaço. Mais compacto. Mas monstruosamente. Tudo isso num campo que é atômico. Eletromagnético. Isso aqui é o storage, né, que a gente está mostrando. Isso, esses são os storages, onde vão dezenas de discos para te entregar o quê? Se o HD tem uma capacidade de 1 tera, 2 tera, hoje nós temos HDs de 22 terabytes, dá para comprar aqui no Brasil. 22 teras, é uma insanidade. Usa-se isso em projetos, data centers, coisa realmente séria. Né? Para casa, geralmente não há necessidade. Pode até ser um usuário que é um engenheiro, né? O cara trabalha com produção de vídeo, o cara é um profissional. Tipo Borel. Isso, desse nível, tá? Dificilmente acima disso, tá? E aí esse cara tem um equipamento NAS na casa dele, que é um storage pequenininho, onde entram uns poucos HDs. Pode ser que ele também tenha ali, por que não? HDs de 20 terabytes, ele tem 4 discos de 20 teras, ele fez um arranjo no NAS, que permite a ele armazenar até 60 teras líquidos de dados. De novo, um engenheiro, um arquiteto, um fotógrafo, um dentista, né? Muitos profissionais precisam de maquininhas desse tipo, ainda mais hoje em dia, arquitetos, por aí vai, com a questão da LGPD, todas as responsabilidades que isso trouxe, né, para guardar dados dos seus clientes, projetos dos seus clientes, tem uma série de responsabilidades, é preciso dar uma atenção para isso. Então, discos de 20, 22 teras. A Seagate já está entregando, tá? Acho que ninguém vai me denunciar lá para a Seagate por eu falar isso, é brincadeira. Não, mas isso está na mídia já, isso está na mídia especializada na internet, né? Não é segredo para ninguém. A Seagate já está entregando lá nos Estados Unidos, está numa escala muito pequena, porque ela ainda não consegue produzir esses discos aos milhões todo mês, é uma escala muito pequena. Então, por enquanto, ela está colocando esse disco que eu já vou mencionar, que é muitíssimo especial, dentro de storages dela. É um único HD, com 32 terabytes de capacidade. Um HD. De 32 teras. Toda vez que eu falo isso, né, se for numa roda que tem assim, leigos, o pessoal, Oswaldo,
Mentira, só não Mas existe. e o tamanho é o quê? Desse tamanho? Exatamente igual, 3,5 polegadas. Mesmo tamanho? 3,5. Isso nunca pode mudar, porque as gavetas nos equipamentos, são nos storages, nos servidores, são padrão da indústria, não há meio de você mudar isso. Não é que tu pode aumentar o tamanho, tu tem que ter o tamanho e conseguir... Mais capacidade no mesmo tamanho padrão do hard drive. Compactar. Como é que você faz? Você aumenta a densidade das mídias que estão dentro. Um HD de 20 teras, ele tem 10 mídias dentro dele. 10 discos e 20 bracinhos, os atuadores. O nome bonito é atuadores. 20 atuadores lendo e gravando esses dados. Então, discos de 32 terabytes que a Seagate está colocando dentro de um storage muito específico dela, que por enquanto ela está entregando quase que a conta-gotas. É o começo desse trabalho, leva um tempo para rampar isso daí. Mas pensa comigo, é um único storage que te entrega 3 petabytes num único chassi, 3 peta. Eu já visitei muitos clientes, tá? Principalmente data centers, pessoal que vende serviços na nuvem, colocation, essas coisas. Que se você somar tudo que ele tem em, sei lá, 6, 7, 8 racks, esses racks são enormes, são do tamanho de uma geladeira, daquelas bem bacanas, não é isso? Então, um monte de racks, você não tem 3 petas em tudo aquilo ali. Hoje você pode ter 3 petas num único chassi que tem 4U de altura no rack. 3 petas. Isso lá fora, por enquanto, a conta-gotas. O que dá para comprar aqui, tá? Digamos, América Latina, tá? Não tem nada errado com isso, esse produto vai chegar aqui em breve também. É um único chassi de 4U para 2 petas. Ele tem 106 HDs de 20 terabytes dentro dele. É uma insanidade. Ontem eu conversei com um cliente, não é história isso, eu visitei um cliente ontem, que ele é especializado em escolta. Inclusive ele vende serviços de escolta com drones. Então, body cams, motoqueiros, body cams, drones fazendo escolta de, por exemplo, mandar um produto da fábrica para o porto, sei lá, tem 40, 50 milhões de reais o valor daquela carreta, só em mercadoria. Então, escolta sofisticada, que é um produto de altíssimo risco, né? E nós fomos fazer lá uma estimativa, levando-se em consideração o ponto onde ele espera chegar daqui a um ano, com o número de body cams que ele pretende ter instaladas no pessoal dele, drones e outras coisas. Passamos de 1 petabyte ali fácil. Ele não esperava, ele no primeiro momento se assustou. Nossa. Aí eu mostrei as máquinas para ele, falei, olha, contratualmente eu sei que muitas dessas imagens que você vai capturar, você terá que preservá-las por algum tempo. Uma boa fração dessas imagens não é só filmar e ter uma central de monitoramento. Muitas vezes você vai ter que guardar essas imagens, isso é contratual, por algum tempo. Tá? Fizemos ali umas contas, assim, sem nada muito elaborado, e a conta facilmente passou de 1 peta. Falei, a máquina que você tem que comprar é uma máquina que vai começar com uma capacidade... O storage, quando eu falo máquina, é o storage. Uma máquina que começa com algumas poucas centenas de terabytes de capacidade de armazenamento, mas ela tem que ser capaz de escalar a 1 peta e meio, 1.8 peta, 2 petas no intervalo de 2 anos, talvez menos. Incrível, pelo que ele me sinalizou do que eles estão desenvolvendo ali, o que ele quer oferecer para o mercado. Oswaldo é especialista de HD do Brasil, né? Da América Latina, não é, Oswaldo? Eu cheguei a conversar já com o pessoal do México, da Colômbia, Chile, Argentina, Bacana. Peru, né? A gente lida com tudo isso. E como é que o pessoal encontra a Seagate? Passa o endereço das mídias Legal, sociais, tem o endereço para o pessoal entrar em contato para comprar esses exabytes. Ok, fantástico. Então, se você jogar ali no Google, né, Seagate, você vai encontrar o site, né, obviamente é seagate.com, Instagram, tem Facebook, site brasileiro ou essas não? coisas. Não tem Tem Instagram. o site, você vai chegar lá no .com, mas na hora que você clicar e entrar, ele vai te jogar para um site em português. E se o pessoal quiser te chamar para dar uma palestra sobre HD? Ah, se eu puder deixar o meu telefone por favor, aqui, deixa aqui. Tá, o meu telefone é 11 99106 5252, tá bem? Ou Oswaldo com V, com W não, que senão ficou ainda mais velho, né? Oswaldo com V, @seagatelatam.com, tá? O meu papel na Seagate é exatamente esse, é visitar todos os parceiros, tá? Repara que eu não sou do time comercial,
Não, que curioso não, isso. ele é do marketing. Eu sou linkado ao marketing e o meu papel é propagar a informação, é levar orientação sobre os SSDs, os HDs, os storages, serviços de recuperação de dados da própria Seagate. A Seagate tem alguns HDs que são cobertos por serviço de recuperação de dados. Se o HD falhar por alguma razão, no intervalo de até 3 anos, a Seagate se responsabiliza por recuperar os seus dados sem nenhum custo. Cara, isso é fantástico. Se eu quebrei o computador, Isso caiu lá, fantástico. bateu no chão, quebrou, eu não consigo. Se é A Seagate pode recuperar os seus dados para você sem custo. Eu vou te pedir só o seguinte, só não pode mandar para a Seagate um HD que está torcido ou que foi atacado por chama, porque daí os campos magnéticos não existem mais. E a água consegue ou afoga também? Dificilmente a água entra no HD, né? Muitas vezes já apareceram casos assim, uma enchente, literalmente, né? Alagamento, essas coisas. E o HD foi destruído, a eletrônica do HD foi comprometida. Lá dentro do chassi do HD, a mídia está íntegra. Então, seus dados estão lá, dá para recuperá-los. Tá? Esses serviços no mercado custam uma pequena fortuna. Eu já vi casos de clientes pagarem, isso é bem normal, tá? Pagarem dezenas de milhares de reais para recuperar dados de um único HD. Advogados, contadores, gente que tem coisa muitíssimo valiosa ali e que não deu atenção para as questões do backup, que é tão importante. Backup, gente, HD, backup. Gente, que conversa maravilhosa. Eu fico feliz. Oswaldo, muito obrigada pela presença. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Ou a gente pode marcar outro programa, hein? Eu acho que é legal deixar para uma próxima conversa. A gente pode trazer alguém do HD externo, porque ele só trabalha com HD interno, gente. Os de alto valor agregado. Exatamente. Né? Oswaldo, muito obrigada pela presença. Obrigada mesmo. E esse foi mais um Insegurança em Pauta. Eu gostaria de agradecer muito aqui a produtora da Estúdio Pocket, que nós estamos aqui, que gravam todos os nossos programas, o Borel, que está aqui do nosso lado. Muito obrigada. E não esqueçam de curtir nosso programa, se inscrever e até a próxima semana.